Antes de iniciar a conferência, quero enviar um grande abraço de solidariedade a todo o Estado de Minas Gerais pelo infortúnio que tiveram e que rapidamente se possam recompor com a solidariedade quer do povo, quer do Estado brasileiro. Um abraço para todos eles. Também, Castro, a Grêmio TV se sensibiliza, né, com o povo mineiro. Um forte abraço a todos pelo momento. Luciano Rola, Grêmio TV. A importância dessa vitória, destaque aí para vários jogadores que renderam muito, principalmente na primeira etapa. E o Grêmio depois na segunda etapa também consolidou, traduzindo em 3 pontos. Esses 4 primeiros jogos, porque o Grêmio teve 4 clássicos do futebol brasileiro, Fluminense, São Paulo, Botafogo e hoje o Galo. 2 derrotas, 2 vitórias e um equilíbrio, pelo menos já em termos de tabela, o Grêmio sobe e é importante. A sequência, né, dentro do que vem acontecendo, o que dá para fazer de análise depois dessa vitória é muito importante? O Brasileirão é pautado por um equilíbrio muito grande. Cada jogo é uma final, cada jogo é de uma importância enorme, os pontos são muito disputados, as equipas lutam até ao último segundo pelo resultado, e então quando acontece como aconteceu hoje, em que estiveram sempre a um golo de conquistar pontos, ainda mais à medida que o jogo vai avançando, as equipas mais acreditam que podem, e nós ou fechamos o jogo ou então vamos ter que vai assim até ao fim. E o contrário também teria acontecido certamente. E é isso, é a leitura que se pode fazer. A leitura que se pode fazer é que estava em disputa 3 pontos, conquistámos os 3 pontos com uma superioridade ao longo de todo o jogo, uma entrada boa no jogo, uma primeira parte, na minha opinião, melhor que a segunda, uma primeira parte com 9 remates e o adversário só concedemos 2 remates ao adversário na primeira parte, um domínio total, uma segunda parte mais em que o adversário já conquistou 6 finalizações, nós mantivemos as 9, também voltámos a estar por cima, o maior controle do jogo, não tivemos tanto apetite pela baliza do adversário como deveríamos ter tido, também fruto de alguma inexperiência nossa, muitos meninos a darem contributo à equipa, mas é assim que eles crescem, é debaixo das dificuldades, debaixo de jogos como estes, que os jogadores menos experientes ainda naquilo que é um campeonato tão duro como este vão crescendo e vamos continuar o caminho. Boa noite, professor Leonardo Berherra, Rádio Grenal. Eu lembro que algumas coletivas, se eu não me engano, contra o Novo Hamburgo, o senhor falou que o Grêmio naquele jogo, naquela partida, atacava melhor pelo lado esquerdo por conta da triangulação do Marlon com o William e o Amuso. Hoje, especialmente no primeiro tempo, a gente pôde ver o lado direito com o Pavon, o enamorado, e com o Nardoni aparecendo por ali, e depois do lado esquerdo também tendo bastante criação com a entrada do Gabriel Meck para aquele lado, fazendo as triangulações dessa vez nos 2 setores. O Nardoni, que estreou hoje, era a peça que faltava para o senhor conseguir implementar a ideia de jogo que o senhor estava tentando colocar? O Nardoni, a semelhança dos outros jogadores, emprestou tudo ao jogo e entregou-se por completo, e uma prestação positiva como toda a equipa. Mas sim, é um jogador que tem essa capacidade, não é um volante, é um jogador que gosta no desempenho dessa função de pegar mais atrás, aparecer em zonas mais adiantadas. É um jogador que gosta de dar profundidade nessa triangulação que está a dizer, da bola vir dentro, ir fora, e quando ela vai fora ele aparecer na profundidade. É um jogador que faz isso, é um jogador que após a perda consegue reagir também forte. Portanto, é um jogador que nós contamos nós quando fomos buscar o Pérez e o Nardoni, foi situações totalmente diferentes. Um é volante e o outro é um 8/10, consegue jogar mais à frente pelos corredores, flutuando ao corredor central, entrando no corredor direito ou esquerdo. Portanto, é exatamente isso. E aí, como as 2 asas a trabalharem melhor, a trabalharem bem, não é melhor que o passado, trabalharem melhor em relação àquilo que é o equilíbrio da equipa, mais dividido o jogo. Estou de acordo. Professor, boa noite. Aqui na frente, Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Em Caxias até você foi perguntado sobre esse jogador em questão, que é o Gabriel Meck, que ele entrou no segundo tempo do jogo contra a Juventude. Hoje ele começou. Você vê ele nos treinos todos os dias, a gente vê nos jogos quando ele entra ou quando ele começa. E ele é um jogador muito falado aqui no clube já há algum tempo,
pelo destaque que ele tem na base. Você testou alguns jogadores nessa função do meia ali à frente dos volantes, né? Teve o Cristaldo, teve o Monsalve que teve a lesão e agora o Gabriel Mack ganhou essa oportunidade. O que lhe dá o Gabriel Mack nessa função mais à frente dos volantes para o time do Grêmio, pensando numa sequência dessa temporada que o Grêmio tem pela frente? Obrigado. Para essa posição temos vários jogadores. Temos o Monsalve, temos o Mack, que pode jogar ali, e temos o William, que também pode jogar ali. Ainda temos o Nardoni, que podemos jogar num mais 2, ou então jogamos 2 mais 1 em função daquilo que queremos do jogo. É um jogador versátil, é um jogador veloz, é um jogador que joga bem entre linhas, é um jogador que quando joga... Eu acho que o mais importante que os jogadores jogarem nas posições é a função que cada um deles tem em cada posição. E isso muitas vezes nós só falamos na posição de uma forma abstrata. Falamos na posição 10 e pronto, posição 10, mas o que é a posição 10? Eu posso colocar na posição 10 o Mack e encostá-lo no corredor direito e ele vir à posição 10, mas a partir do corredor direito vir pegar a zona entre linhas no corredor central, e aí surpreende algumas das vezes mais o adversário que já estiver lá e fica controlado por aquilo que são os volantes. Portanto, o que interessa, ou posso colocá-lo no corredor direito ou no corredor esquerdo e dizer, olha, tu só fazes ações à profundidade, não te quero a flutuar dentro. Portanto, muito mais importante que isso é a função que cada um tem em campo. Ele hoje tinha uma função muito clara de apoiar mais um corredor e ter liberdade quando a bola estava no outro corredor de entrar na última linha defensiva do Mineiro, e tinha também a liberdade de pegar à frente da linha, no entre-linhas, e poder aí virar de frente para encarar a linha. Foi fazendo as coisas com qualidade, umas vezes a sair bem, outras mal, como qualquer um jogador. Mas é um jogador ainda em progressão, é um jogador em crescimento, é um jogador que temos de ter muito cuidado com ele para não destruirmos aquilo que foi construído até hoje. Luiz, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Aproveitando a pergunta sobre o Gabriel Mack, eu queria saber de você sua expectativa de contar ou com o William ou com o Monsalve, como é que está a recuperação desses jogadores pro Grenal do fim de semana, e se não tiver nenhum dos dois à disposição, o Gabriel Mack se credencia, ele tem esse tamanho, você confia nele para começar o Clássico Grenal do final de semana? E uma outra, se me permite. 3. 2. O Pavon, ele tem sido utilizado por você como lateral, mas até hoje, pelo menos, como opção de jogo, né? Ao longo da partida, ele se tornava um lateral direito. Hoje ele começou pela primeira vez. Ele é a sua melhor opção hoje, mesmo tendo Marcos Rocha e João Pedro? Você confia também no Pavon para começar um jogo como lateral direito? Começando pelo fim, a resposta é clara, sim, confio, senão não o colocaria. Depois, o Pavon já fez alguns treinos naquela posição, e para além disso, no Boca já fez 12 ou 13 jogos no Boca onde esteve bem e onde sentiu à vontade na posição. Portanto, não é novidade para ele a posição. Teve um bom desempenho, sentiu o jogador com energia, com vontade, com capacidade para isso, e nas dificuldades que um ou outro jogador do elenco teve para o desempenho, optamos por ele. Quanto ao Monsalve e ao William, eu gostaria de os ter, claro, eu gostaria de os ter para o Grenal. Vamos ver se é possível ou não. E ainda me fez outra. Se não tiver os dois... se não tiver os dois, a dimensão do Mack. O Mack pode ser... A dimensão do Mack. Pode, claramente pode. Agora, interessa perceber, desmontar como está o Internacional hoje e estava no passado, temos que ver, e apontar ao jogo aqueles que nos derem mais há muitas coisas que pode ver. Está o Arthur também a voltar, está o Monsalve, está o William, está o TT, está um conjunto de jogadores que emprestam mais experiência, mas uma coisa é verdade, nós somos o Grêmio. O Grêmio é mais importante de qualquer uma outra individualidade. Iremos sempre como equipa. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha.
Deixa eu só perguntar um pouco mais sobre o Pavon, porque no último jogo o senhor fez elogios à postura, né, a dedicação dele, jogando em qualquer posição, e parece que o torcedor está reconhecendo isso, né? Hoje, quando ele errou um cruzamento, ele foi aplaudido, quando ele saiu, foi aplaudido, coisa que não acontecia anteriormente no ambiente dele aqui no estádio, né? Mais do que confiar nele para ser lateral direito, por exemplo, num Grenal, o senhor imagina dar uma sequência para ele nessa posição, ou foi algo pontual para esse jogo? No futebol eu não dou nada, eles conquistam. Nunca dei nada aos jogadores, eles sempre conquistaram. Eles é que fazem as equipas, não sou eu que as faço. É o trabalho deles, é o desempenho deles, é a dedicação, a ambição deles que fazem as equipas. E muitas vezes temos 3 jogadores muito ambiciosos pelo lugar: João, o Marcos e ele, e temos que escolher entre eles, mas o desempenho de todos eles é bom. Todos eles têm um desempenho ótimo, só que eu vou escolher aquele que eu acho que naquele momento está melhor em função daquilo que ele está a dar em cada treino. Senti muito animado, senti muito entusiasmado, e gosto muito de ver a torcida, a qual eu agradeço sempre muito à torcida pelo apoio que nos dá, porque é um apoio incondicional. Pode-me dizer assim, mas às vezes vaiam, mas o apoio é incondicional. Mesmo vaiando, gostam de nós, eles não nos detestam. Gostam, só que o coração naquele momento não está bem, porque nós não estamos tão bem, então tem que protestar e muito bem. Mas gosto muito de ver o carinho da torcida por todos aqueles que se entregam por completo ao Grêmio. E eu posso garantir aqui, mesmo nos momentos em que eles não estão bem, mesmo nos momentos em que eles fazem maus jogos, eles são dignos, são muito, muito honestos. Confiem naquilo que eu estou a dizer. Os meus jogadores são de uma honestidade e de uma lealdade, de uma entrega impressionante. É um grupo que treina com uma dedicação enorme. E às vezes a tristeza deles, às vezes as falhas que eles vão cometendo, após 1 ou 2 falhas, eles ainda cometem mais, é por essa responsabilidade que eles têm, assumir essa responsabilidade de responder da melhor forma a quem os apoia tanto como é a nossa torcida. E é essa a dinâmica que muitas vezes me entristece, deles se responsabilizarem demasiado, porque eu sei que eles querem fazer tão bem e muitas vezes leva-os ao erro. Mas adorei ver o Pavon, porque às vezes se segredam nas coisas, não, o Pavon não é muito querido da torcida, e hoje ver o que eu vi, para mim é uma felicidade tremenda. E sim, como ver o que eu vi no final, envolvida a torcida com os jogadores. Acho que vai ser bonito. Professor, boa noite. Walter Júnior, 0 hora. Há pouco o senhor falou que ainda vai analisar como é que estava o Inter naquele primeiro clássico e como ele chega agora para o confronto desse final de semana. Como é que o senhor vê o Grêmio nesse 1 mês de o primeiro confronto contra o Inter e agora que enfrenta novamente o principal adversário no final de semana? 2 equipas totalmente diferentes para melhor, certamente. O tempo desenvolve as equipas e o Inter estará melhor e o Grêmio também estará melhor. Mister, tudo bem? À sua frente aqui. Bruno Abchecker, Rádio Imortal. O Grêmio está fechando agora, na próxima semana, a janela de transferências e com as saídas de Cuéllar e Cristaldo, vai fechar 21 saídas. Queria que você comentasse sobre a reformulação do elenco, que está chegando no número dito mágico que o senhor e o departamento de futebol estipularam, e a mudança de fotografia que se vê. Porque antes se tinha Edenilson, Cristaldo, próprio Cuéllar, que não vinha sendo utilizado, mas eram jogadores criticados pela torcida, pelo desempenho, por não ter os resultados que eram os esperados. E agora se vê Nardoni, Gabriel Meck, o próprio Jefinho, o Roger sendo utilizado. Queria que o senhor comentasse a mudança de fotografia do elenco, de jogadores que estavam com a imagem desgastada com a torcida, para jovens e novos reforços que podem reforçar o sentimento positivo do torcedor. Gostaria muito de ver tudo isso ser apoiado por todos aqueles que adoram e têm uma grande paixão pelo Grêmio, porque é mesmo uma mudança profunda, não pondo qualquer crítica nos jogadores que saíram. Foi uma decisão conjunta, uma análise. Achámos que devíamos abrir espaço para os jovens, e os jovens jogadores da academia eu digo-lhe que é da academia da base, os jovens da base têm que ter espaço para respirar dentro dos elencos.
E com 34 jogadores é muito pouco espaço para eles, mesmo eles lutando, mas são jogadores que estão em construção e que de vez em quando têm que ter tempo de jogo, e tempo de jogo na equipa A e depois no sub-20 é fundamental para o crescimento deles. Então é um projeto muito difícil aquele que estamos a fazer, tem que ser entendido por todos, é um projeto que vai andando em altos e baixos com algumas oscilações, mas depois vai claramente estabilizar. Tenho muita confiança naquilo que os jogadores, o trabalho deles, eu tenho imensa confiança no trabalho deles, na administração, naquilo que é o apoio da torcida, confio muito no futuro do Grêmio, mas passa muito por isso, passa muito por uma mescla entre aquilo que é, já tive em vários projetos assim, um deles o de maior visibilidade e dimensão foi o do Shakhtar, com muitos jovens brasileiros na altura, Marcos António, TT, o Vitão, não é? Tudo jogadores, o Dodô, todos jogadores que foram daqui, da base daqui, e foi muito interessante ver aquilo que é, mas são projetos perigosos. São perigosos que de vez em quando as coisas não dá para bem, de vez em quando oscila muito. Mas pronto, vamos continuar caminho dentro das dificuldades que nós sabemos que vamos ter. Luiz, sua direita aqui, Lucas Pilar, Bagé TV. Queria voltar na questão do meio, porque você falou que dependendo do jogo pode alterar, né? Daqui a pouco jogar com 2 volantes alinhados atrás, ou daqui a pouco meio armador, enfim. A gente está fechando 2 meses de trabalho desde que o senhor assumiu na pré-temporada. Está fechando 2 meses em 2 de março agora. Uma análise de qual meio você acha que mais funcionou para o Grêmio? Porque a gente vê um jogo do Grêmio com um meio armador, que é o Mac, e também no segundo tempo contra o Juventude, que talvez tenha agradado mais aos torcedores. Mas uma análise sua de qual meia para o senhor funcionou mais dentre os jogos que aconteceram nesses 2 meses? Para o meia funcionar bem é preciso ter por trás jogadores que o sirvam bem. O Noriega tem desempenhado bem a função do 5. O Arthur também tem estado bem. Tem passado o Dodi também por ali. Passou o Mac agora, já passou o Monsalve, já passou o William. Eu gosto muito de ver, uma equipa com aquilo que eu mais gosto, e por vezes não tenho o adversário, não me deixa também, em função da análise que faço. Eu gosto de ver uma equipa em 1+2. Porque normalmente quando um jogador, eu tive um jogador no Futebol Clube do Porto, o Fernando. O Fernando era um jogador que não sabia jogar com ninguém ao lado dele. Não sabia. O Noriega também fica um pouco perturbado quando tem um jogador ao lado dele, no espaço dele. Os espaços que ele tem que percorrer, ele quando vai para deslocar, está lá o segundo volante, ele bate com ele e já fica perturbado. Então vai havendo jogadores assim, pelo mundo fora vai haver normalmente 5 e depois os outros terão que se ligar a ele um pouco mais à frente e não ao lado dele. Portanto, mas isso é o que eu gosto. Mas eu não faço muitas vezes o que eu gosto, faço aquilo que a equipa mais necessita que eu lhe dei para eles gostarem. Porque eu funciono em fazer, eu tenho que ter os meus jogadores felizes para eles terem um bom desempenho. E então ando sempre à procura daquilo que é o conforto em campo deles, para lhes dar esse conforto para eles terem um bom desempenho. Mas 1+2 é aquilo que eu mais gosto. Ok? E que esses dois tenham capacidade, um mais ligado ao volante e outro mais ligado ao centroavante. Boa noite, Luiz. Rafael Fávera, do Globoesporte.com. Gostaria de entender como que o senhor pensa a montagem da zaga do Grêmio. A gente já viu em vários jogos o senhor optar por um zagueiro mais experiente e outro mais jovem ao lado, como foi contra o Juventude, Balbuena e Vieri. Mas hoje a gente teve 2 mais jovens, Gustavo Martins e Vieri. Tem algum critério que o senhor utiliza para a montagem dessas duplas? Como o senhor pensa essa dupla de zaga do Grêmio? Obrigado. Tenho o critério da meritocracia. Aqueles dentro daquilo de todos estão a trabalhar bem, aqueles que se destacar mais um bocadinho, que me der mais sinais, é aqueles que eu meto. Sempre o trabalho como base, sempre o treino como base, o jogo como base, sempre tudo como base. A capacidade de todos os dados, a velocidade deles, as ações deles, os duelos ganhos, os duelos perdidos, o número de passos feitos, tudo isso, todos esses dados levam mas agora podem dizer assim, mas estás a dizer que os outros são maus? Não estou a dizer que os outros são maus. São todos bons, há uns que se destacam um bocadinho mais que os outros, mas são todos muito bons. Tal como eu disse, muito dignos, muito honestos, muito dedicados, todos prontos para jogar. Mas meritocracia é o meu lema.
Boa noite, Luiz Castro. Daniel Vidal, do canal do Farid Germano Filho. Parabéns pela vitória. Luiz Castro, hoje tu entrou com a linha, linha defensiva com o Pavon, Gustavo Martins, Vieri e o Marlon. Essa linha, teoricamente, é uma linha mais ofensiva, né? O Pavon é mais atacante. E dentro de casa, na teoria, é uma linha que combina, pois os times de dentro de casa, na teoria, vão jogando para atacar e vão jogando para abafar o adversário. Eu gostaria de te perguntar se fora de casa, apesar de ser mais na teoria, é possível jogar com esse esquema sempre? Depende do adversário. O que tu espera? Porque foi visto hoje que deu certo, o Grêmio jogou bem, mas fica a dúvida, né, se pegando adversários mais fortes ou menos fortes, do contexto, também teve a expulsão, se tu considera possível jogar sempre com esse esquema. Muito obrigado. Permite que eu lhe faça uma pergunta? Pode dar outra vez ao colega? Sim. Acha que o Pavon e o Marlon defenderam mal? Não, acho que defenderam bem. Mas também teve, não sei também se não teve a questão da expulsão, não melhorou a questão da gente não ser tão atacado, né? Não, eu acho que defenderam bem, sim. Eu acho que sim, eu acho que defenderam bem, eu acho que nos duelos 1 para 1, mesmo nos momentos difíceis, que houve momentos difíceis na segunda parte, eles se comportaram bem. Agora, são jogadores que estão com rotinas diferentes. O Marlon aguenta-se mais num jogo vivo até ao fim do que o Pavon, porque o Pavon tem o desgaste da adaptação ao lugar e esse desgaste mental, quer queiramos que não, a fadiga nervosa central vai-se acumulando ao longo do jogo porque ele está a fazer ações num lugar que não está habituado. Então há uma fadiga do sistema nervoso central que ele chega a um ponto que ele está esgotado. Eu senti que ele estava a chegar esgotado, enquanto o Marlon durou, ainda durava mais um prolongamento se fosse jogo. O Pavon já não ia durar esse prolongamento e já ficou a 10 minutos do fim, 15 minutos do fim, já ficou esgotado pela adaptação ao lugar, mas enquanto duram, isso eu tenho muita confiança, acho que é uma... Agora, a linha defensiva varia sempre em função daquilo que é o adversário. Eu gostaria de já ter a linha defensiva totalmente definida e dar-lhe grande sequência, mas no Brasileiro não vai ser muito possível, porque os jogos sucedem-se de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, portanto os jogadores têm que estar muito prontos para jogarem. De repente há jogadores que não pensaram nunca hoje serem utilizados e foram utilizados e mostraram estar prontos. Isso para mim é o mais importante. Boa noite, Gisele Kimpel, do canal Central Marco de Vargas. No primeiro tempo, o Grêmio jogou bem, a gente viu um Grêmio... jogadas individuais, né, bem formatadas, só que parece que o Grêmio não conseguiu aproveitar o espaço que o Atlético deu por ter um jogador a menos. No segundo tempo, o Grêmio voltou diferente, voltou aproveitando melhor esses espaços, tanto é que saiu o gol e tu voltou com os mesmos jogadores. Qual foi o ajuste que tu fizeste no vestiário para que o Grêmio voltasse com uma postura melhor, com os mesmos jogadores, para aproveitar o espaço que aí saiu o primeiro gol? Eu acho que o jogo teve duas partes muito diferentes, que foi uma primeira parte mais centrada no individual e depois do individual aparecia o coletivo, e uma segunda parte mais coletiva e depois podia aparecer o individual, como apareceu no gol do Marlon. Eu acho que os jogadores queriam num passe fazer golo, num pontapé fazer 2 golos, só porque estávamos a jogar contra 10, eles achavam que no primeiro passo já tinham que pôr o passo à profundidade, já tinham que resolver o jogo, já tinham que pôr o colega na cara do guarda-redes. A principal mensagem foi essa, é que nós temos de nos preocupar, passar e jogar e não pensar que um passe é para fazermos golo. O golo aparece numa sequência de passos e vai aparecer quando descobrimos os espaços para entrarmos dentro deles. Enquanto não houver esses espaços, não adianta forçar, porque o adversário assim vai nos controlar. Foi a única mensagem que lhes passei, além de algum ou outro ajuste.